mais um momento de gratidão a Deus por essa oportunidade, por esse espaço que a gente tem aqui na nossa querida universidade, que nos propicia essa possibilidade de ter esse momento para essa reflexão uma vez por mês, né? Então, esse é um espaço que nós não podemos perder, né? Nós temos esse privilégio de que a universidade nos proporciona parar um minutinho, né? Parar algumas horinhas durante o mês e poder ler as Sagradas Escrituras e poder ter esse contato com aquilo que é mais importante para nós em uma instituição confessional, né? Hoje a gente tem a programação aí que já foi divulgada, então nós vamos começar. Eu vou pedir para o professor Paulo Fraga, que nos conduza numa oração de início do nosso encontro. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, por teu cuidado permanente sobre nossas vidas, ó Deus. O Senhor conhece cada um aqui. Obrigado, Deus, por esse momento que pode estar tendo períodos de reflexão, Pai, em torno daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Abençoe a Deus cada momento aqui. Obrigado pela semana que tivemos, Pai. A tua mão protetora possa estar sobre cada um aqui, ó Pai. Que os caminhos, ó Pai, de sabedoria, ó Pai, possam estar guiando permanentemente essa universidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o nosso querido professor, doutor Dario de Araújo Cardoso, os tipos de conhecimento e a vida universitária confessional. Então, dentro desse ciclo de palestras que nos tem proporcionado a possibilidade, né, de trazer essas experiências do nosso cotidiano em sala de aula, então tenho certeza que vai ajudar bastante a gente hoje. Eu queria também agradecer a presença de todos e apresentar aqui a nossa querida professora Mary Rosane, também do CEFT. É a primeira reunião que ela vem conosco. Seja muito bem-vinda, professora Meire. Não vamos ter sorteio hoje, Judásio? Não? Só para os meninos? Então, elas são intrusas hoje. Virgínia, Rosângela, a Ana estava aí também. O que você ia falar? Pois não, querido. Professor Marcelo. Parabéns. Seja bem-vindo, professor. Seja o primeiro de vocês dois de muitos encontros aqui conosco. Já passo a palavra de imediato ao professor, nosso pró-reitor de extensão, de educação continuada, Jorge Onoda, professor Dr. Jorge Onoda, para a sua reflexão. Obrigado. Boa tarde. Estava falando que é uma grande responsabilidade, né, estar diante de uma plateia tão qualificada como essa. E pensando, né, desde o dia em que o reverendo Gildásio me fez o convite, né, eu aceitei assim um pouco de forma bastante ousada, né, pensando se eu estava dando um passo maior que as minhas pernas, mas a tranquilidade no meu coração veio, obviamente, conhecendo e sabendo que o que nós estamos aqui para fazer é exatamente refletir sobre a palavra de Deus, né, sobre o que ela pode trazer para nós, sobre aquilo que ela traz para nós, e sobre também a nossa responsabilidade diante da comunidade aonde nós operamos no nosso cotidiano, né? Então, eu estava orando a Deus sobre o que trazer hoje mas é uma coisa bastante simples, só um versículo, um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, a partir no capítulo 3, né, do versículo 12 ao versículo 18, dá só uma lidinha e um texto que não é um texto, é basicamente um processo que tem tomado conta do meu coração, né, na medida que nós temos que refletir a Cristo, né, e para isso nós temos que ter um grande conhecimento não só de Cristo, mas de nós mesmos, né, para perceber e até caminhar
a caminhada que Jesus nos propõe para esse processo de que a cada dia sejamos mais o reflexo de Cristo, né, aonde nós estamos. E a nossa importância aqui é muito grande, não nossa importância, a nossa responsabilidade aqui é muito grande, né, não só pela confessionalidade da universidade, mas a confessionalidade que cada um de nós professa. Então vamos só ler aqui, né, tendo posto tal esperança. Meu erro foi não ter trazido a Bíblia de letra grande, né, porque vocês viram que eu estava com óculos, eu tirei o óculos e agora, mesmo assim, a coisa está difícil. A letra diminuiu assustadoramente. Eu tenho aquela Bíblia de letras gigante, né? Porque é o que dá para... Mas... melhorou. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado quem em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Né? E a maneira que esse texto tem caído no meu coração, né, é exatamente que existe uma possibilidade, a possibilidade está posta. Né? E a completeza da obra depende muito da velocidade com que ela se desenvolve, aquilo tudo que ela traz de benefício, não só para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor, depende muito da gente, da nossa capacidade de refletir aquilo que é posto diante de nós. E é uma coisa que eu acho que pelo menos a todo dia, né, no final do dia, eu falo que no meu bate-papo com o Divino, né, uma das coisas que eu procuro entender é no meu caminhar naquele dia, o que eu refleti dele e o que eu não refleti dele. Né, os momentos em que aquele antigo Jorge Alexandre, né, tomou a frente e, infelizmente, não deu um bom testemunho das propostas de Cristo para a nossa vida. E aqueles momentos em que realmente eu falei, puxa, acertei. Sabe, acertei porque eu fiz aquilo que a palavra diz que eu devo fazer. Acertei porque nesse momento eu fui movido pelo amor de Deus. Acertei porque naquele momento eu refleti Jesus. Né? E eu vejo isso como um processo, né, que deveria, a cada dia, tornar-se mais fácil. Porque a cada dia nós conhecemos mais a Jesus e a cada dia nós nos desfazemos daquilo que para trás tem que ficar. Né? Então, como está escrito ali, o Espírito vem e desvenda. Agora cabe a nós o olhar. Cabe a nós o procurar conhecer a cada dia mais Jesus. E conhecer a cada dia mais a vontade que Ele tem para a nossa vida. Né? Em cada lugar que a gente está. É uma coisa interessante, né? Porque todos nós temos um ministério 24 horas por dia. Né? Aqueles que estão à frente, a responsabilidade certamente é maior. Mas
todos os lugares em que nós estamos, nós somos observados por um número grande de pessoas. E essas pessoas precisam desesperadamente ver Cristo em nós, porque eles precisam desesperadamente de Cristo. Então, eu trago essa palavra sem grandes análises, mas simplesmente aquilo que cai no meu coração quando eu leio esse texto. Aquilo que Deus me leva a pensar quando eu abro a Bíblia e leio esse texto. Né? A necessidade de um caminhar constante, a necessidade de um conhecer constante a Cristo e a nós mesmos. Essa era a simplicidade da palavra que eu queria trazer hoje para os irmãos. Eu não sei se há uma oração que eu faço agora ou simplesmente passo a palavra ao professor Marcelo, que vai dar a condução ao encontro. Perdão. Obrigado, professor Jorge Onoda. Acho que são palavras simples, mas são palavras que vêm do coração, e você foi, de fato, naquilo que é o nosso papel aqui, né? Nós aqui somos professores e professores cristãos. Então, de fato, nós devemos ser essa referência, esse modelo para os nossos colegas de trabalho, para os nossos funcionários e, principalmente, nossos alunos. Então, a nossa postura em sala de aula, de fato, tem que ter esse diferencial, né? Então, você diz de uma simplicidade, mas uma simplicidade que falou do coração, e a gente percebeu e entendeu muito bem a sua mensagem. Acho que não é uma tarefa fácil, né? Você conhecer Cristo, você se propor a seguir esses caminhos, é difícil, né? É difícil porque requer essa retidão e esse comportamento, né? Então, eu agradeço mais uma vez pela reflexão, pelo devocional. E eu inverti um pouco a coisa aqui, mas agora nós vamos para o louvor, né? Eu estava esperando o Abílio, não vi o Abílio, falei, vamos esperar o Abílio chegar, né? E o Jorge Camargo também não está, mas nós estamos aqui com o querido irmão Emir, né? Exatamente. Tá? Bem-vindo e obrigado pela presença. Então, Alegria. meditando a palavra de Deus, com o louvor agora do querido irmão Emir. Boa tarde, gente. Não o professor Abílio, mas é o Emi, serve? Ó, Emi, Abílio, tá tudo em casa, né? Embora o professor Abílio seja infinitamente mais competente a fazer o que eu vou tentar fazer. Mas eu queria pedir a ajuda de vocês para cantar uma canção da nossa época. Eu falo da nossa porque eu sou da década de 73. E naquela época eu me lembro da minha mãe em pé, lavando louça e cantando essa canção. E eu acho que vocês conhecem. Não é por nada não, viu? Não se sintam velhos, por favor. É porque a música tem uma capacidade de permanecer nos tempos. Ó, então vamos fazer um exercício. Essa paz que sinto... Oh, isso! Não porque tudo em mim vai bem. Isso! Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, eu não temerei. Vai! Hei de confiar, não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olho a circunstância, não. Olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Mais uma
uma vez. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. Não guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Olha, é verdade. Vamos juntos novamente como um coral. Eu ia cantar uma outra canção, pastor, peço permissão, mas eu acho que o coral está afinado. Eu acho que vai, como diz o outro lá, diz assim, acho que vai ser rock daqui desse coral. Se a gente conseguisse fazer harmonia, pelo menos de uma segunda ou de uma terça, seria legal. A canção é fácil também e é daquela mesma época. O refrão é assim, ó. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por... Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu do início. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu, já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas do céu. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. E o coral? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu. Obrigado pelo coral. Obrigado bastante. Boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês. Já havia ouvido falar do grupo, mas os meus horários, principalmente enquanto estava fazendo
o doutorado não permitiam estar com vocês, e fiquei muito contente quando o reverendo Judásio fez o contato para estar com vocês. Espero poder outras vezes também compartilhar desse tempo com vocês. É um prazer para mim poder também me dirigir a vocês e trazer um pouco daquilo que tem sido a minha experiência ou o meu desafio na área acadêmica. Em 2011, quando eu fui chamado para vir à universidade, eu, me adaptando, né, ao novo ambiente, precisei fazer alguns exercícios mentais. Como pastor, a nossa preocupação é que os nossos jovens, quando vão à universidade, não se desviem da fé e nem sejam desonestos. São as duas únicas preocupações que normalmente nós temos em relação à universidade, né? Porque a universidade é um perigo, toma cuidado, e você deve estar atento às ameaças que há lá, e seja um exemplo, seja um bom aluno, seja um aluno dedicado. Essas eram as duas principais preocupações enquanto agia como pastor. Vindo para cá, eu precisei ir um pouco além deste desafio, né? E procurei, então, entender e me propor a lidar com um dilema que normalmente é estabelecido quando nós falamos entre a vida eclesiástica e a vida universitária, né? Que devemos deixá-las em lugares diferentes. Então, na sala de aula não é lugar de discutir questões em relação à fé. E também entre os pastores, isso não é só do lado da universidade, né? Os pastores têm um hábito, e eu dou aula de teologia pastoral, de quando começa o culto dizer: vamos esquecer tudo que está lá fora e vamos nos concentrar só em Deus, porque o que a gente faz aqui é totalmente diferente do resto da nossa vida. Então, essa separação, ela acontece dos dois lados, das duas pontas, né? Tanto em relação à vida universitária, quanto à vida eclesiástica, como se fossem coisas diferentes, talvez unidas pela ética, né? Talvez unidas por um cuidado de não perder-se. Mas, ao iniciar o meu trabalho aqui, e também pensando no doutorado, eu queria entender como que a fé e a ciência podem interagir. Este tem sido, na verdade, o meu pensamento, a minha procura, a minha busca, de tal forma que eu possa exercer a minha fé no exercício do estudo da ciência e também propor aos nossos alunos esse mesmo exercício. Quando chegamos ao Mackenzie, nós temos um segundo desafio que tem sido desenvolvido pela universidade, que é essa ideia da confessionalidade, que me diz que não apenas o jovem crente tem um papel a desempenhar na ciência, mas mesmo aquele que não tem o exercício da fé tem um papel a desenvolver ali, tem uma tarefa diante de Deus a realizar. Então, esse desafio se tornou ainda maior, porque eu podia até entender como algum crente poderia contribuir para a ciência, mas os não crentes também contribuem para ela. E esse é um trabalho coletivo e que precisa ser desenvolvido a partir de valores que integrem essas duas coisas. Então, durante esse meu período de aulas e de estudos, eu procurei entender isso. E uma vez, na apresentação de um colega no doutorado, ele me apresentou a epistemologia de Gaston Bachelard. E uma das minhas surpresas enquanto estudava é que muitas das coisas que a gente acredita em termos de fé, elas estão ali referendadas na ciência, na filosofia, e é possível integrar estas coisas. E esta abordagem foi uma abordagem que eu utilizei para desenvolver o meu trabalho e poder entender como é que a fé podia contribuir para um desenvolvimento da ciência.
Bachelard, ele é um francês, nasceu na segunda metade do século XIX, trabalhou, atuou no início do século XX. A sua formação inicial é matemática, mas quando ele entrou em Sorbonne, ele passou a dar aulas de física. E é curiosa a história de Bachelard, porque quando Einstein lançou a teoria da relatividade, Bachelard ele meio que se desencantou com a física. Ele, criado no ambiente newtoniano, ele, de alguma forma, viu o seu mundo ruir, e então ele passou a trabalhar com a filosofia e com a poesia, e então a produzir nesta área, buscando responder aos seus próprios dilemas em relação a isso. E da obra que Bachelard propôs, este livro, ou este texto, A Filosofia do Não, é um texto onde ele apresenta de uma forma mais ou menos completa o seu pensamento sobre o conhecimento, sobre a ciência. Então, eu quero, de forma bastante rápida, sem a profundidade até necessária para conhecer, ilustrar o que ele apontou ali, e como que isso pode nos ajudar no nosso desafio na vida universitária, que procura também atender a uma confessionalidade. A discussão de Bachelard era a descrição dos obstáculos ao pensamento científico. Então, uma coisa importante, para ser justo com ele, é que esses tipos de conhecimento, ou de saber, ou de ciência que ele aponta, ele não as vê positivamente. Tá? Ele vê estas questões como questões presentes, necessárias, mas ele entende que estas coisas precisam ser superadas de alguma forma. Então, ele não está necessariamente elogiando ou considerando positivos, mas ele faz uma descrição, e essa descrição, ele procura mostrar como é que estas coisas, de alguma forma, impedem o avanço da ciência, impedem que a ciência caminhe adiante. A sua visão é uma visão dialética, a ciência é uma ruptura. Então, ele está lidando ali com o positivismo, que estamos sempre evoluindo. Ele diz, não, se quisermos avançar, precisamos romper com o que veio antes. Então, ele tem uma posição muito forte nessas questões. Então, quando ele descreve conhecimentos consolidados, ele diz, precisamos, de alguma forma, nos livrar deles. Porque se nos apegarmos aos conhecimentos que temos, jamais teremos conhecimentos novos. Então, a visão dele é bastante crítica. E eu acho que é bem interessante isso, porque, de uma certa forma, a academia no Brasil, e a gente pode dizer de uma forma geral contemporânea, ela tem sido muito da questão de reprodução. Principalmente numa universidade como a nossa, que trabalhamos com formação profissional, o que nós estamos é trazer conhecimento. Sempre há aquele desafio da inovação, aquele desafio do avanço, mas o que mais nós fazemos é transmitir e compartilhar um conhecimento que já temos. Então, Bachelard ele tem uma visão bastante crítica em relação a isso. Então, nesse livro, ele dá algumas explicações metafísicas para o conceito científico. Ele usa o conceito de massa para dar o exemplo, depois ele passa um pouquinho o conceito de energia. Então, eu vou usar esse mesmo exemplo para facilitar a reflexão. Duas frases dele nesse texto. Uma delas diz, um conhecimento mais profundo é sempre acompanhado de uma abundância de razões coordenadas. De uma certa forma, quer dizer, o conhecimento não é uma coisa simples, não é uma coisa unidirecional. Se você quiser aprofundar no conhecimento, você precisa compreender as múltiplas faces ou os múltiplos aspectos que estão envolvidos nele. E então ele vai desenvolver esta leitura. Então ele traz 5 níveis. Eu não diria que esses níveis são exatamente os definitivos, mas eles ilustram bem o que Bachelard queria dizer. 5 níveis nos quais se estabelecem as filosofias científicas diferentes
evidentemente ordenadas e progressivas. Que 5 níveis são esses? Ele chama realismo ingênuo, empirismo positivista, ou claro, racionalismo clássico, racionalismo completo, e eu coloquei relatividade para a gente entender do que ele está falando, e o racionalismo discursivo. Tá? Vamos entender o que cada um desses tipos, né, de conhecimento, de formas de conhecimento traz. Tá? Ele chama de racionalismo ingênuo aquele conhecimento que é derivado da observação. O exemplo dele é bastante simples. Quando você pega uma criança e você apresenta para ele 2 maçãs, a criança ela vai entender que a maçã melhor é a mais gostosa. A maçã maior é a mais gostosa. Tá? A observação faz uma relação direta entre o tamanho e a propriedade, por exemplo, o sabor. Tá? Então, ele diz, isso, com um pouquinho de reflexão, se percebe que isso não se sustenta. É possível que sim ou não, mas o tamanho e o sabor não estão diretamente relacionados. Mas o primeiro ato de conhecimento é este. É o conhecimento que nós temos a partir da observação que fazemos, e então nós traçamos algumas hipóteses sobre aquilo que é o que é a massa, o que é o peso, o tamanho existe. Ele até traz um exemplo interessante, porque ele diz que nós pensamos nessa forma de conhecimento, massa, sempre como uma coisa grande. E o físico sabe que massa é uma coisa que todos os elementos têm. Então, não só apenas coisas grandes que têm massa, todas as coisas têm massa, mas a primeira forma de conhecimento trabalha assim. Ele observa e diz, isso aqui é grande, isso aqui tem massa, isso aqui é pequeno, isso aqui não tem. Tá? Então, é preciso romper com isso. Tá? E aí, então, ele propõe o segundo elemento que ele chama de empirismo positivista, que é a medição. Então, quando eu quero saber qual das 2 maçãs ela tem mais substância, então eu vou pesá-las, porque ao pesar, então, eu sei qual das 2 está ali com mais massa. Tá? Ele diz que é importante lembrar que, embora na atualidade nós já temos todo o conceito de peso, balança estabelecido, ele diz que a balança existe muito antes da gente estabelecer o que é peso. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos a comparar coisas, a medir coisas e, a partir desta medição, estabelecer vínculos de superioridade, inferioridade, igualdade e, desta forma, nós formamos um conhecimento para trocas, para valorização das coisas, para o desenvolvimento de técnicas e assim por diante. O terceiro elemento é o chamado racionalismo clássico. É o racionalismo, é a física newtoniana, onde eu procuro explicar, onde eu estabeleço teorias que vão estabelecer, de fato, o que está envolvido ali. Tá? Então, o conceito de que a massa é igual à força versus a aceleração. Então, embora a gente costuma falar sobre peso, mas cientificamente, massa é uma coisa, peso é outra coisa, e assim por diante. Então, mesmo que a gente não tenha uma balança, é possível estabelecer a massa, é possível estabelecer o peso de um objeto, porque nós estabelecemos uma teoria. Então, nós sabemos o que esperar. Então, a depender do elemento químico, a depender daquilo que é a forma do objeto e assim por diante, do lugar onde ele está, nós vamos estabelecer aquilo que é. Então, esse seria a terceira forma de conhecimento, aquela baseada na verificação e na teorização, e a partir daí eu não preciso mais do objeto, a própria teoria substitui o objeto, eu posso fazer contas e cálculos sem precisar construir uma ponte. Okay? Mas aí veio a teoria da relatividade, né? E disse que as coisas não são bem assim, né? Que elas dependem de um certo ponto de vista, de que elas derivam
de elementos que não estão limitados às regras e às constantes que foram estabelecidas na física newtoniana. Então, isso que trouxe a Bachelard esse incômodo. Agora, ele tinha uma série de variáveis, ele tinha uma série de questões que deveriam ser consideradas para que, de fato, eu possa estabelecer o que é. Então, eu posso fazer o cálculo da trajetória de um míssil, ou a trajetória de uma nave até Júpiter, mas eu tenho que considerar a curvatura do universo, a influências gravitacionais em cada um dos espaços onde aquela astronave passar, ela terá influências diferentes. Ele diz, não, isso é muita coisa. Então, aquilo que Newton estabeleceu, você pega, traça ali uma parábola, né, e o foguete, né, cai no ponto certo, isso já não serve mais. Então, eu preciso considerar, para que eu consiga desenvolver o raciocínio, eu preciso considerar elementos que estão para além das teorias e que envolvem as variáveis da observação. Então, para um indivíduo, num determinado ponto, eu sempre achei fantástico o exemplo de Einstein sobre a bolinha de tênis, né, no trem, né? Então, para o indivíduo que está no trem, a bola de tênis tem uma determinada trajetória, um determinado tempo. Para o indivíduo que está fora do trem, a bolinha faz uma trajetória diferente e o cálculo é diferente, né? E isso mexe com a nossa forma de pensar, e essa é uma outra forma de conhecer. E eu preciso considerá-la se quero desenvolver a ciência. Mas ele tem uma última proposta, e essa proposta, na sua época, ainda estava em desenvolvimento, talvez agora um pouquinho mais adiantada, que é a ideia da negação. Ele vai dizer que há uma certa forma de conhecimento que vai para além do limite do objeto, que não está mais nem no observador, nem no objeto observado, mas há uma forma de conhecimento que se constrói a partir do raciocínio, da imaginação, do sonho, do limite. No texto ele diz assim, a frase-chave dessa questão é, por que não? Se eu tenho, o argumento desse, se eu tenho uma massa positiva, por que eu não posso ter uma massa negativa? Se eu posso medir o que é, por que eu não posso medir o que não é? Essas coisas vão para além de qualquer uma das outras 4 questões. Eu não observo o que não é, eu não consigo medir o que não é, eu não consigo teorizar o que não é, eu só consigo trabalhar com o que é. Mas ele diz, a ciência também avança por aquilo que não é, por aquilo que pode ser. E o desenvolvimento científico, ele está, nas palavras dele, está arraigado na alma de pessoas que conseguem sonhar para além daquilo que é. Isso é fundamental para ele, para que a ciência avance. E por isso ele é tão crítico em relação à manutenção do conhecimento. Certo? Porque ele diz que existe uma forma de conhecimento que é estabelecido por aquilo que a gente não sabe. Por que não? Por que eu não posso relacionar isto com aquilo? Por que eu não posso estabelecer essa decisão? Por que eu não consigo medir isto? Então, essas inquietações para ele, elas são fundamentais para o desenvolvimento científico. E elas precisam fazer parte da nossa reflexão acadêmica e da nossa reflexão científica. Então, ele traz algumas perguntas inquietantes, depois de terminar de fazer essa descrição, e que nos faz pensar no nosso compromisso como professores, no nosso compromisso como estudiosos e no ensino. Né? Acreditais verdadeiramente que o cientista seja realista, e aí ele está falando no sentido newtoniano, tá? Seja, trazendo a verdade, tá? Em todos os seus pensamentos? Será que ele é realista quando supõe, quando resume? Será que ele é realista quando esquematiza, quando erra? Será ele necessariamente realista quando afirma?
Ou seja, à medida em que eu considero todas essas possibilidades de saber, eu tenho que considerar que uma afirmação científica, ou a afirmação de um professor ou de um cientista, ela tem, sim, um aspecto de realidade, de verdade, mas ele tem também todas as outras questões presentes ali. Ou seja, quando ele erra, ele está sendo realista? Ele consegue desligar aquela chavinha da humanidade e passar, então, a falar a verdade pura e absoluta? Todas as afirmações dele, o seu trabalho, os seus erros, o seu desenvolvimento, fazem parte de um conjunto de verdades, de mentiras, de acertos e de erros. E ele vai para o outro lado. Os diversos pensamentos de um mesmo espírito não terão coeficientes de realidade diversos. Então, a minha imaginação, será que não tem verdade nenhuma na minha imaginação, no meu questionamento, no meu porquê não? Deverá o realismo impedir o emprego de metáforas? Estará a metáfora necessariamente fora da realidade? Será que nestes diversos graus a metáfora mantém os mesmos coeficientes de realidade ou de realidade? Então, se eu posso dizer que a afirmação científica tem nuances e tem pesos, eu preciso entender também que a imaginação, a metáfora, a especulação também tem nuances de verdade e de erro, e elas também são parte da construção e do saber científico. E aí, então, ele faz 2 quadros para exemplificar e para tentar, de alguma forma, deixar concreta a visão que ele tem. Aí ele chama isso de perfil epistemológico. Ele diz, vamos imaginar que nós consigamos medir o grau de saber que cada pessoa tem em cada uma dessas áreas. E aí, então, ele faz, bom, quando nós pensamos em massa, nós temos um certo grau de realismo ingênuo. Nós imaginamos que o doce maior seja mais gostoso. Ainda que a gente resista a esse pensamento, ele vem, ele está lá, diminuído, mas está lá. Certo? Nós temos uma certa dose de empirismo, ou seja, se eu pegar 2 doces e ver que um é mais pesado que o outro, eu imagino que esse tenha mais recheio, embora isso não quer dizer que ele seja mais gostoso, ainda assim eu tenho uma parte disso. Bom, mas eu tenho uma teoria, eu sei quem fez, eu sei que material foi utilizado. Então, quanto a isso, a minha maior visão sobre massa é, de fato, científica. Nós vivemos num ambiente acadêmico, então nós temos uma formação que nos permite pensar dessa forma. Tá? Bom, nós entendemos muito pouco de relatividade. Eu acho que está muito alto aquele grau ali de relatividade da massa ali. Eu entendo bem menos do que aquilo. Né? Mas nós temos uma certa noção do que Einstein disse. Certo? E nós temos uma certa noção daquilo que a gente não sabe. Ainda que seja só intuição. Ainda que seja só um desconforto. Há alguma coisa em nós que diz, está faltando alguma coisa aqui. Eu não sei exatamente o que é, mas está faltando alguma coisa aqui. Então, é possível que a gente, teoricamente, monte um gráfico desse em relação a um indivíduo, a um determinado momento, a uma determinada conjuntura, a um determinado objeto. Bom, ele traz um outro exemplo, mas se o assunto fosse energia, nós poderíamos ter perfis diferentes de conhecimento, perfis diferentes epistemológicos. Eu sei um pouco mais sobre energia. O que eu sei sobre energia é quando acaba a energia de casa. Então, a maior parte das vezes que eu falo energia é em relação à energia em casa. Então, essas questões, elas variam. Formação, hábitos, culturas. E o que eu acho interessante a gente pensar e observar em tudo isso é que os nossos alunos trazem todos esses conhecimentos. Os nossos alunos, eles são formados assim. E aí o desafio que nós temos, aplicando esta noção de bacharel, é discernir as camadas de conhecimento presentes nos nossos alunos. Então, nós tivemos aí uma longa trajetória no construtivismo no século XX. Né? Então, é importante saber o que o aluno sabe. Saber o que o aluno sabe, é lógico, saber o que o aluno sabe para usar o que ele sabe em seu favor, saber o que ele sabe para corrigir a sua visão quando ela for ingênua. Então, o que talvez nós não vamos concordar é que o que o aluno sabe é
é soberano e absoluto. Bachelard disse, isso é ingênuo. É preciso verificar, é preciso teorizar, e é preciso até mesmo entender o ponto de vista daquele indivíduo para pensar dessa ou daquela forma. Então, essas coisas elas estão presentes, mas quando eu estou ensinando e quero fazê-lo de forma completa, um dos meus desafios é saber o que o aluno sabe, em cada um destes graus. Há aqueles alunos que sabem o que não devem saber, não? Mas esse não saber tem um lugar. Por que é que ele não quer saber sobre aquilo que está sendo transmitido? Alguma razão há. Há alguma inquietação da parte dele que diz isto aqui não é o que eu penso sobre este assunto. Bom, é importante também a gente discernir as camadas de conhecimento ausentes. E aí, então, a pedagogia clássica nos ajuda nisso. Ou seja, nós precisamos transmitir informação. Tá? Não é só uma questão de reordenar o pensamento dos nossos alunos, eles precisam aprender. E há conceitos a serem aprendidos, há teses a serem demonstradas, há práticas a serem desenvolvidas. O que é que meu aluno não sabe? O que é que ele precisa conhecer? O que é que ele precisa desenvolver para exercer bem a sua profissão, para trabalhar, para se desenvolver na sua vida acadêmica? E, por fim, é preciso discernir as camadas de conhecimento negadas. E aqui que eu acho que o trabalho do Bachelard nos ajuda, porque há também negações. Aquilo que a gente põe para fora da sala de aula, por quê? Por que que aquela experiência, ou por que que aquele pensamento, ou por que que aquela prática tem que estar do lado de fora? Eu preciso considerar isso. Talvez possa ser puro idealismo, pode ser uma coisa completamente descabida, mas é preciso refletir sinceramente sobre aquilo que está sendo negado, sobre aquilo que está sendo rejeitado, sobre aquilo que se sabe e não se quer. A minha tese de doutorado trabalhou com a ideia da concepção, da formação do divino, né, do conceito divino, a partir da leitura do texto bíblico. E uma das coisas que sempre me questionavam era que acreditar na Bíblia dependia da fé, de ser crente. Tá? E um dos recursos que eu usei para mostrar que isso não é correto é esse princípio da negação. Ou seja, quando alguém lê o texto bíblico e diz, isso aqui não é de Deus, ele já entendeu. O texto disse alguma coisa para ele. Disse, isso aqui se apresenta como mensagem divina. Ele diz, eu não acredito nisso. Ok, você pode acreditar ou pode não acreditar. Mas que isto é apresentado, reconhecido por você como habilidade, como algo divino, está estabelecido. Então, as camadas de negação, elas também são importantes porque elas estão entremeadas nos espaços daquilo que é. Para que eu diga que alguma coisa não é, eu preciso também estabelecer antes o que ela pode ser. Então, as camadas de negação no conhecimento, nos estudos, elas são importantes. O que é que meu aluno está negando? Esse erro que ele comete numa avaliação, de onde vem? Não basta eu simplesmente dizer que está errado. É preciso saber que raciocínio levou ele a tomar esta posição, esta postura. Alguma coisa fez surgir. Pode ter sido um descuido, pode ter sido um chute, mas pode ter sido uma forma de raciocínio alternativa, que sim, não está de acordo com aquilo que é o proposto para a disciplina, mas tem uma razão de ser. E pode trazer alguma contribuição para o nosso crescimento, e especialmente o crescimento deste aluno. Então, eu chego ao conceito de confessionalidade. Se são essas as coisas que nós estamos procurando desenvolver quando falamos de conhecimento, se estamos ligados a essas coisas da observação, da medição, da teorização, da subjetivação, da negação, quando nós estamos trabalhando com essas coisas,
quando nós nos deparamos com o desafio da confessionalidade, nós precisamos colocar todas essas coisas na mesa e refletir sobre elas. Então, eu preciso responder quem é o meu aluno. O meu conceito antropológico será, então, desenvolvido a partir das muitas possibilidades que eu tenho. Então, eu tenho possibilidades econômicas, eu tenho aspectos de instrução, eu tenho aspectos psicológicos e emocionais, eu tenho aspectos religiosos. O meu aluno tem todas estas coisas em graus diferentes, mas ele é um ser assim complexo. Se eu quero compreender alguma coisa mais profundamente, eu tenho que compreendê-la na sua complexidade, nas suas múltiplas faces. E isto está diante de nós. Então, a confessionalidade não é alguma coisa que precisa ser inserida. Ela está lá. O que ela precisa ser é reconhecida. Ele é, segundo aquilo que estamos propondo, um ser capaz, criado à imagem e semelhança de Deus. Não há ninguém que a gente possa dizer, você não pode, você não consegue. É preciso compreender ali um potencial real em cada um dos nossos alunos. Isso vem de onde? Isso vem da nossa perspectiva de fé. Não, esse aluno é muito inteligente, ele tem um grande potencial. Isso é uma confissão. Esse aluno teve uma boa formação, ele tem um grande potencial. Isto é uma confissão. Esse aluno tem a imagem de Deus, ele tem um potencial. Isso é uma confissão. Ok, mas esse aluno está inserido num contexto caído. Então, esse potencial está corrompido, às vezes até permanentemente corrompido. Então, eu vou reconhecer os limites. Embora todos tenhamos o potencial dado por Deus à humanidade, há limites. E há situações onde eu vou compreender que aquele meu aluno não poderá ir, pelo menos nessa condição, além daquele estágio. Aquilo é o melhor que ele pode dar, e eu preciso, então, trabalhar com isso. Mas esse trabalhar com isso é o conceito de redenção. Ou seja, aquilo que está ali está agora diante de alguém que tem uma cosmovisão cristã, está diante de um professor capacitado, que pode olhar para aquela situação e dizer, por que não? Por que eu não posso dar um passo além? Por que eu não posso utilizar este conhecimento para uma situação, para um benefício? A antropologia que a confessionalidade nos dá, nós olhamos os nossos alunos e nós vemos potencial, limites e nós vemos oportunidades que são postas diante de nós neste ambiente. Refletimos também na cosmologia. Falamos de ciência, temos que falar do mundo que nos cerca. E o mundo que nos cerca também tem todas estas coisas. Por que não? Por que não podemos viajar à Lua? Por que não podemos viajar a Júpiter? Por que não podemos? Como poderemos é um outro problema. Mas nós entendemos um universo aberto. Um universo a ser conquistado, foi colocado em nossas mãos para que nós pudéssemos dominar sobre ele. E então eu preciso me desenvolver nisto. Ok? Novamente temos limites. Temos circunstâncias em nós e no mundo que nos cerca que nos impedem de atingir o potencial máximo. Mas qual é o potencial que eu posso trabalhar? Qual é a parte que está sendo deixada de lado? Qual é a ruptura? Qual é o passo adiante que eu posso oferecer? E, por fim, a nossa sociologia. Qual é a função social? Qual é a participação deste meu aluno, desta minha disciplina, desta minha faculdade, desta minha universidade na sociedade? Certo? O que a sociedade precisa? O que é que pode ser alcançado? Que contribuições podem ser dadas? Quais são as ameaças e quais são os desvios e deturpações que estão presentes na minha profissão, no exercício profissional, para os quais eu preciso, então, preparar meu aluno? E isso não está apenas no aspecto ético.
Isso precisa estar também no aspecto da própria constituição do que é a formação integral que nós defendemos aqui. Nós entendemos que o aluno que saia do Mackenzie, ele não seja apenas um profissional capaz, mas ele seja um cidadão. Bom, ser um cidadão é alguém consciente do seu lugar nessa sociedade. Então, eu vou procurar compreender como é que essa sociedade funciona, quais são os seus desafios, quais são as suas oportunidades, qual é o seu potencial. E eu não posso me relegar àquilo que já foi feito. Eu não posso simplesmente dizer isso é impossível. É preciso que nós recebamos daquilo que a religião nos traz, daquilo que a Bíblia nos traz, daquilo que a nossa confessionalidade nos traz, o por que não? O que é que está sendo negado? O que é que está sendo escondido? O que está sendo colocado à parte na vida destes alunos? E isto tem a ver, sim, com a sua constituição de fé, com a sua relação com Deus. Mas isso também tem a ver com a sua relação consigo mesmo, a sua relação com o mundo, a sua relação com a sociedade. Todas essas coisas também estão envolvidas, todas as coisas fazem parte da vida do nosso aluno. Eu não consigo virar uma chavinha e dizer, esqueça. Eu não consigo virar uma chavinha e dizer, agora aqui é ciência, agora aqui é religião. O que eu tenho que saber é como que essas coisas estão ali, disputando espaço na experiência e na perspectiva do meu aluno. Eu creio que, se essas coisas nos inquietarem, nós vamos, sim, ter muito trabalho, porque elas são mais desafios do que soluções. Né? A epistemologia de Bachelard é a epistemologia daquilo que não é, daquilo que não se alcançou. E ele diz, isso é fundamental para que a gente consiga avançar a ciência. E se isso é verdade para a ciência, a minha percepção, quando ouvi esta descrição pela primeira vez, eu digo, isso também é verdade em todas as áreas do desenvolvimento humano. Talvez com outros parâmetros, mas eu creio que estas coisas podem certamente nos ajudar. Eu espero que no trabalho de cada um de vocês haja, sim, o cuidado ético. Este é certamente um dos nossos deveres, mas espero também que a gente sempre reflita, como nós ouvimos o professor Onoda dizer, né? Existe uma imagem a ser formada, existe alguma coisa a ser construída, e esta questão vai além da nossa ética, está na nossa ética, mas vai além, ou seja, o que há para ser feito na universidade, na classe, na vida deste meu aluno. Que Deus nos ajude nesse desafio, que Deus nos dê condições de caminhar com Ele. Gi, espaço para perguntas, ok? Algum comentário? Perguntas não, façam comentários. Sim, Jorge. Sim. Sim. Gosto muito de Bachelard, tenho leído ele, e aquilo que eu notei aqui para não esquecer, nacionalismo discursivo que você fala, Sim. Bachelard chama de devaneio. Devaneio, exatamente. Isso. Do devaneio. Isso mesmo. Minha primeira pergunta é se você concordava com isso. Sim. Na visão dele, obviamente, né? Mas isso. Sim. En español, acho que traduziram melhor, porque en español é ensoñação. Sim. Eu acho que a gente não pode fazer relação direta, Jorge, porque na visão do Bachelard, essa última construção é uma produção humana livre. Né? E eu acredito que isso tem o seu lugar. Né? Quando a gente pensa na fé, a gente está pensando em alguma coisa mais
já estabelecida e concreta. Talvez eu ficaria ali no limite entre a relatividade e o devaneio, né? Ou seja, é alguma coisa para além da realidade. Mas não é necessariamente uma coisa livre, né? Não é qualquer fé que vai construir esta visão de mundo. Tá? Então, pode construir ciência. No aspecto científico e educacional, sim. Eu acho que a gente tem essa questão. E talvez a minha estratégia acadêmica foi o seguinte: se tem lugar para o devaneio, por que não tem lugar para a fé? Então, essa relação, de fato, eu fiz, certo? Mas, olhando assim, perguntando diretamente para mim, eu acredito que haja essa diferença entre os dois conceitualmente, né? Sim, por favor. Sim. Sim, isso. Isso. A ligação está, e eu usei ela a meu favor, né? Mas, aí, comparadas as duas, a gente tem que fazer essa pequena distinção. Mas eu creio que elas estão ali nesse espaço do que não foi visto ainda, né? Okay. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade, professor. Quero parabenizar o professor Dario. Acho que essa parte final aqui da questão da confessionalidade, para nós, né, a gente sempre nos é perguntado, mas o que é ser instituição confessional? Por que essa existência dos professores cristãos dentro da universidade? Está aqui a resposta hoje, né? E eu estava me lembrando, Dario, da minha graduação em filosofia, e a primeira vez que eu li o Bachelard, aos 22 anos, né, num curso de filosofia. Bachelard é doido, né? Quer dizer, que ruptura que é essa, né? O pensamento, ele é uma consequência, ele depende da memória, da história, é uma cadeia de pensamentos que se vai construindo. Se eu romper, como é que fica isso, né? E depois de um certo tempo de caminhada filosófica, aí eu fui entender a questão da ruptura, né? É que a ciência tem limite, né? Então, ela me leva até um determinado lugar. Para atingir as coisas do alto, né, eu preciso romper mesmo, e essa discussão que você fez aqui com o professor Jorge. Dá para fazer uma saideira, Emílio? Então, enquanto ele se prepara aqui, eu vou pedir para o irmão Gildásio dar as informações sobre os encontros de oração e o culto mensal. Então, queridos, olha, 3 coisas importantes. Então, a primeira delas é que nós tivemos a reunião de oração na quarta-feira passada. A professora Thais foi quem conduziu esse momento tão importante para o grupo de professores cristãos, que acontece toda quarta-feira, às 12 horas, lá na capela. Então, se você colocar aí na sua agenda, é um momento precioso para a gente, né, professora Thais? Que a gente pode sentar juntos, compartilhar necessidades e ali intercedermos uns pelos outros. A quinta-feira que vem nós teremos, a próxima quinta-feira, nós teremos o nosso culto mensal. Então, às 12h15, lá na capela também. Então, coloque aí na sua agenda. Felipe Fontes, né, reverendo Felipe Fontes, será o pregador. Dr. Davi está ausente no nosso encontro, ele sempre faz questão de estar presente em nossos encontros. A razão da sua ausência é que ele já havia assumido um compromisso de dirigir uma palestra sobre suicídio lá em Brasília. Então, ele está hoje lá, passando o dia, e onde hoje, agora no final do dia, ele estaria dando essa palestra. Um assunto importante, muito importante. Nossa universidade hoje, a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso, para estarmos municiados, para poder ajudar os nossos alunos. Então, o doutor Davi está dando uma palestra sobre esse assunto lá em Brasília. Mas no próximo encontro ele já estará conosco, que já tem aí a agenda, já está marcado, depois a gente compartilha com vocês, tá bom? Bom, esses são os nossos... Claro. Começando o mês de setembro, em vista das circunstâncias do nosso país, nós orássemos sobre esse país. Nós clamamos a Deus por ele nessa semana em que a gente vai comemorar a independência do país, está cada vez mais dependente. Nós precisamos de Deus muito feliz, da nação, por Deus nos livrar. Começasse na gente, orando por nós mesmos, por saúde da terra.
E a Igreja Presbiteriana, ela está numa campanha convocando todos os membros da Igreja Presbiteriana, porque no dia 7 de setembro a gente dedica aí o dia inteiro em oração pela nossa nação. Então, um dia marcado pela nossa denominação, né, para aqueles que são presbiterianos, para que o dia 7 de setembro seja um dia em que a gente venha buscar a Deus em favor da nossa pátria. Bom, a gente vai então, mais um número aqui, que o Emir vai cantar, e logo em seguida nós vamos orar. Reverendo Robson vai nos conduzir, por favor, em oração, encerrando assim o nosso encontro, tá bom? É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus, o Nazareno. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de amor e louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vamos juntos, vamos, a última vez? É de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor, num hino de louvor a Jesus de Nazaré, a Jesus. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração. Vem cá, Robson, querido, vem cá. Irmãos, eu queria lembrar um texto, né? Já agradecendo mais uma vez o professor Dario pela palestra, pelo esclarecimento que nos deu. Professor Jorge Ornoda também pela excelente
reflexão bíblica, despertando o nosso coração para imitarmos a Cristo. Mas eu queria lembrar, reverendo Robson, um texto que o apóstolo Paulo escreve lá na sua carta aos Colossenses, quando ele diz que em Cristo todos os tesouros do conhecimento estão ocultos. Não existe verdade. Quando nós buscamos o conhecimento, nós estamos querendo conhecer a verdade. E quando nós chegamos à verdade, de alguma maneira nós estamos chegando em Cristo. Porque não existe verdade que não esteja em Cristo. Esteja onde ela estiver. Esteja dentro da igreja, esteja dentro de uma universidade, onde estiver. Nós, os reformados, costumamos dizer que... Como é que é? A gente fala sobre a verdade. Isso. Toda verdade é verdade de Deus. Não importa da boca de quem venha, não importa o campo onde ela está sendo dita. Se é verdade de Deus. Por isso que Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, professor Daria, por nos orientar nesse caminho hoje aqui. Oremos, irmãos. Receba, Senhor, a nossa gratidão, nosso reconhecimento pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, de modo particular, a esse grupo de professores cristãos desta universidade. O Senhor sabe o quanto nós somos gratos porque temos essa oportunidade, porque o Senhor permitiu que restaurássemos esse trabalho. Obrigado pela vida de quem o Senhor tem usado para isso, Mário, Gildásio, Roberto Quer e outros irmãos. Obrigado de maneira especial nesta tarde pela presença da professora Mary Rosane conosco, nosso amigo, irmão Marcelo e todos que estamos aqui, Senhor. Obrigado pelo nosso irmão que está tocando e abençoando-nos na condução dos cânticos, o louvor ao teu nome. E agora que vamos, a Deus, ainda trabalhar, alguns voltarão para casa, pedimos-te, Senhor, que tu nos guardes de todo mal, tu nos abençoes, nos dê um fim de semana de repouso e de adoração a ti. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e o Mestre dos Mestres, agora e sempre. Amém.